Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão bíblica baseada no livro de Jeremias, no capítulo 18. Lá tem uma imagem interessante, uma metáfora, quando Deus pede para Jeremias descer à casa do oleiro. Lá Deus utiliza de uma metáfora visual. Jeremias observa o oleiro moldando o barro, mas também o barro quebrando nas mãos do oleiro e o oleiro pegando o mesmo barro e modelando novamente. Nós vamos entender esta metáfora e também extrair algumas lições para a nossa vida prática cristã. Fique conosco até o final desta reflexão e aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Eu peço para você, por gentileza, pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1. Nós vamos fazer esta reflexão e extrair algumas lições aqui para a nossa vida prática cristã. Pegou a sua Bíblia aí? Pode ser no tablet, no smartphone, no computador, ou se quiser também na Bíblia física, porque aí você pode fazer algumas anotações, tudo bem? E assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu gostaria de ler até aqui e fazer algumas ponderações. Queridos, o texto de Jeremias, no capítulo 18, é interessante porque ele está dentro de um bloco de capítulos maior. Por exemplo, se você for no capítulo 17, Deus ele fala do pecado do povo. Jeremias, você for lá no capítulo 17, se quiser dar uma olhadinha lá, no verso 9, muito conhecido, que fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma pergunta retórica. E o verso 10 responde que Deus sonda os corações, conhece todas as coisas, enfim. O capítulo 17 mostra que o povo estava em pecado. O capítulo 17 ainda, dos versos 19 até o verso 27, Deus fala para o povo se santificar. E como eles deveriam se santificar? Guardando o dia do Senhor, o descanso sabático. No capítulo 18, Deus fala e usa essa metáfora do verso 1 até do verso 4 ao verso 6, Deus usa essa metáfora para mostrar que assim como o oleiro pode modelar o barro e dar a sua forma, Deus também poderia modelar a vida de cada membro do povo de Judá. No capítulo 19, mostra que este barro, este vaso, foi quebrado, demonstrando o juízo de Deus. E no capítulo 20, Passur, filho do sacerdote Imer, presidente da casa do Senhor, ele prendeu Jeremias no tronco e castigou Jeremias pelas suas profecias. Aí no verso 7 até o verso 3 do capítulo 20 de Jeremias, Jeremias lamenta muito, porque parecia que Deus tinha o esquecido. Jeremias ainda fala no verso 14 até o verso 18 do capítulo 20, Jeremias fica tão triste pelo que está acontecendo com ele, porque ele está pregando a palavra de Deus, e o povo está rejeitando. E ele amaldiçoou o dia do seu próprio nascimento. E no capítulo 21, Deus, por meio do profeta Jeremias, fala ao povo de Judá sobre a profecia, ou seja, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiria Jerusalém, destruiria o templo, a cidade e
levaria o povo ao exílio babilônico. Então, aproximadamente, o livro de Jeremias foi escrito num período de 627 a 587, mais ou menos aí. Então, o profeta Jeremias profetizou desde o rei Josias até o cativeiro babilônico. E estava próximo do cativeiro aqui, mais ou menos. Interessante que Deus ele usa esta ilustração, esta metáfora ilustrativa para mostrar que Deus queria modelar o coração do povo. Deus queria restaurar a vida do povo, mas o povo estava rejeitando. Então, do verso 1 até o verso 4, nós podemos observar aqui a ação simbólica desta metáfora. Deus pede para Jeremias descer a casa do oleiro, e lá Jeremias observa o oleiro modelando o barro sobre as rodas, simbolizando aqui também a soberania de Deus. Se você for no livro de Isaías, no capítulo 64, verso 8, a gente vê Isaías também usando esta imagem. Romanos, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9, no verso 20 ao verso 24, o profeta e o apóstolo Paulo pega emprestado esta metáfora de Jeremias para falar que Deus é soberano sobre o barro. Ou seja, a mensagem central aqui do capítulo 18 é a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para com o seu povo. Mas, infelizmente, o povo estava rejeitando a mensagem de Deus. E aqui, no verso 5 até o verso 11, é a aplicação desta metáfora. E observe comigo aí o verso 5 em diante. Diz o seguinte: então veio a minha palavra do Senhor. E do verso 5 ao verso 11 é a aplicação ao povo. O verso 5 diz o seguinte: então veio a minha palavra do Senhor. Perceba que toda a profecia clássica, ela começa o profeta dizendo: veio a minha palavra do Senhor. Disse a minha palavra do Senhor. Então, sempre as profecias clássicas, os profetas falam desta maneira. Lembre-se do estudo que nós fizemos, depois você pode procurar aqui no canal também, o estudo sobre as profecias, o gênero literário profecia. Nós falamos sobre profecias clássicas e profecias apocalípticas. E aqui nós observamos que essa profecia é uma profecia clássica, porque o profeta começa falando: veio a minha palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Sempre esses termos que os profetas usam nas profecias clássicas. O verso 6 diz o seguinte: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Perceba que agora, Deus, usando o profeta Jeremias, está dirigindo ao povo, fazendo aplicação. Ou seja, Jeremias viu o oleiro literalmente fazendo o vaso, mas agora, com esta imagem em mente, Jeremias fala ao povo: assim como Deus fez, melhor dizendo, assim como o oleiro fez com o barro, Deus também poderia fazer na vida do povo de Judá. Deus poderia modelar a vida deles, mesmo com a vida de pecados. Mesmo eles adorando outros deuses, em idolatria, Deus poderia restaurar a vida deles. Então aqui no verso 6, Deus ele fala e faz uma pergunta retórica para levá-los a uma reflexão. E ainda continua dizendo, olha o verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então perceba que quando fala casa de Israel, é um ponto interessante a destacarmos aqui, que este povo de Israel é o povo de Judá. Às vezes, o profeta usa essas terminologias, ou seja, às vezes fala Efraim, referindo-se ao povo de Israel, às vezes Israel, referindo-se ao povo de Judá, simbolizando que Deus é o Deus de todo Israel. Deus é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou seja, de toda a nação de Israel. Mas o povo de Israel caiu em 722 pela mão da Síria. Então, este livro aqui foi escrito do ano 627 ao ano 587, de Josias ao cativeiro babilônico. Então, aqui é o povo de Israel. Depois você pode observar o verso 11, que fala Judá, homens de Judá,
E o verso 13 fala uma virgem de Israel. Virgem de Israel era Judá, porque não havia caído na idolatria de como Israel caiu. Ainda não tinha caído, por isso que era virgem de Israel, ok? O verso 7 diz o seguinte: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Verso 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então aqui, Jeremias, usado por Deus, pelo Espírito Santo, está fazendo uma aplicação desta mensagem, da casa do oleiro, desta metáfora, ao povo de Judá. Eles precisavam se arrepender. Eles estavam em idolatria. Os seus governantes estavam adorando outros deuses. Os sacerdotes não eram o mesmo que eram antes. Então Deus estava chamando a atenção do povo à verdadeira santificação, à verdadeira adoração. E o povo estava endurecido. Veja, o interessante, o que me chama a atenção, é que no verso 8, Deus não faz acepção de pessoas. No verso 8 ele diz: se tal nação se converter da maldade, contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Ou seja, se a pessoa se arrepender, Deus, ele ouve a oração, ele ouve o clamor, ele ouve o arrependimento. No verso 7 ele fala: no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou seja, de qualquer nação, ou de um reino para arrancar e derribar, e aí o verso 8 ele diz. Então perceba que Deus, ele quer um coração convertido. Ele quer uma pessoa que se arrependa dos seus pecados. Ele é o oleiro, ele é soberano. Só que a soberania de Deus não determina a pessoa de se salvar ou se perder. Embora o pecado destruiu muito de nós, a nossa mente, as nossas ações, os nossos desejos, ainda assim nós podemos tomar decisões ao lado de Deus ou não. Nós podemos decidir em servir a Deus ou não. Por isso que Deus faz um apelo ao povo de Judá e também em qualquer nação. Qualquer nação que se arrepender, que se aceitar a Deus como Deus único e soberano, ele pode modelar a vida desta nação, deste povo ou desta pessoa. Louvado seja Deus por isso. Deus não faz acepção de pessoas. E o que me chama a atenção no verso 8, no finalzinho, que fala que eu me arrependerei do mal. Estranho, não é? Veja, depois você pode assistir aqui também um estudo que eu fiz sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem estão espalhadas em toda a Bíblia. E aqui nós podemos observar uma delas. Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta. O arrependimento é fruto do pecado. E Deus não se arrepende. Como que podemos entender aqui? Aqui, na verdade, amigos, é uma figura de linguagem. É uma antropopatia. O que significa isso? Antropopatia são sentimentos humanos que refere-se a Deus, ou seja, que é símbolo daquilo que Deus pode fazer ou não. Então aqui não é algo que Deus vai fazer. Deus não se arrepende. Deus, você vê também em outros livros da Bíblia que Deus se esqueceu e Deus não se esquece. Deus não se arrepende. Então são símbolos para mostrar que Deus, ele se importa com o ser humano. Que Deus, ele pode não lançar juízo para com aquele que se arrepende dos seus pecados. É isso que o profeta Jeremias está tentando levar a mensagem ao povo de Judá. E fala do mal, ou seja, Deus não faz mal.
Se você for em Isaías capítulo 45, verso 7, lá diz que Deus criou o mal e o bem, a luz e as trevas. Veja, Deus criou o mal? Não, amigos. O mal ali é juízo, não é o mal moral. Se Deus criar ou criasse o mal moral, Deus seria o originador do pecado, e Deus não é isso. Então nós temos que entender as palavras dentro do seu contexto, para a gente não ter uma interpretação equivocada. Então quando fala aqui que Deus se arrependeu do mal, primeiro, Deus não se arrepende, mas Deus ele pode trabalhar, usar o juízo para levar o povo ao arrependimento. Então, nesse contexto aqui, o mal aqui é o juízo de Deus. Depois você pode observar aí no verso 17. No verso 17 fala que Deus espalharia o vento oriental, ou seja, os babilônios iriam invadir Jerusalém, destruir a cidade e levar o povo ao cativeiro. Então é aqui que o Jeremias está tentando levar a mente do povo. E depois fala, no verso 10, fala que se eles se arrependerem do mal perante Deus, perante Ele mesmo, e ouvir a voz do Senhor, me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então perceba que se o povo se arrepender, Deus não lança juízo. O juízo de Deus serve para corrigir a vida do povo, para corrigir os pecados do povo. Deus permite algumas coisas e permitiu ao longo da história com o povo de Israel para levá-los ao verdadeiro arrependimento. Então é necessário o povo passar pela roda do oleiro. A roda ali também pode simbolizar as circunstâncias. Simbolizar que Deus permite algumas coisas para que o barro possa ser modelado. Então aqui do verso 5 ao verso 11 é a aplicação da metáfora de Jeremias, ok? Dê uma olhadinha aí agora no verso 12. No verso 12 até o verso 17, nós podemos observar aqui que o povo rejeita a mensagem de Jeremias. Olha como Deus é amoroso, amigos. Deus, ele usa a metáfora do oleiro. Do verso 5 ao verso 11, Deus faz a aplicação para o povo entender essa metáfora. Mas do verso 12 ao verso 17, nós podemos observar que o povo rejeita a mensagem. E olha aí, observe comigo, no verso 12. O verso 12 diz o seguinte: mas eles dizem. Então percebe que começa aqui com uma conjunção adversativa. Tudo aquilo que o profeta, inspirado por Deus, falou ao povo, o povo não quis ouvir. E olha o que diz ainda. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante, ou seja, conforme os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor. Agora Deus usando o profeta e falando ao povo. Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos meus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Verso 16. Para fazerem da sua terra um espanto e um objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Perceba, amigos, que o povo rejeita a mensagem de Jeremias. Tanto os líderes como a nação de Judá também rejeitou. Lógico,
sempre Deus teve o remanescente. E no povo de Judá, Deus tinha o seu povo que aceitou. Deus tinha os obedientes. Alguns que ouviram as orientações de Deus por meio do profeta Jeremias. Alguns que se renderam ao juízo de Deus por meio dos babilônios. E depois eles foram abençoados. Mas grande parte deles não aceitaram. O rei Zedequias, alguns sacerdotes, os falsos profetas, alguns do povo de Judá não aceitou a mensagem de Deus por meio do profeta. E Deus teve que lançar juízo. Por isso, amigos, que perceba que no verso 12 eles falam que eles viveriam conforme a dureza do coração deles, conforme os projetos deles. E aí fala no verso 13, fala dos gentios, ou seja, mais uma vez, Deus ele não faz acepção de pessoas. Se qualquer nação deste mundo ouvir a sua mensagem e se arrepender, Deus o aceita. Não é isso que diz lá no livro de Atos, no capítulo 10? Se você for no verso 34, você vai ver ali quando Deus mostra ali um lenço e alguns animais, e Deus fala a Pedro, mata e come, e Pedro fala que nunca colocou coisa alguma, ou imunda ou comum em sua boca. Mas ali Deus estava falando que a mensagem dele era também para todas as nações. Se você vê ali o contexto, a mensagem foi pregada a Cornélio, que era um romano, um centurião romano. E no verso 34, Deus fala que qualquer nação que aceitar a sua mensagem, Deus também o aceita. Deus é um Deus de graça, de misericórdia e soberano não só sobre o povo de Judá, mas sobre todos os moradores deste planeta. Deus, ele ama a mim e ama você também. E Deus quer nos salvar do pecado. Mas infelizmente o povo não quis ouvir os reclamos do Espírito Santo por meio do profeta Jeremias. Eles endureceram o coração, rejeitaram a mensagem e perseguiram o profeta Jeremias. No verso 14, perceba que há aqui uma ilustração e mostrando que a água aqui é o símbolo de Deus, do Espírito Santo. Perceba, o barro misturado com a água vira o quê? Vira uma lama, um barro. E aí pode ser modelado. O barro sem a água, ele é duro. Mas o barro com água amolece e aí pode ser modelado. Ou seja, o Espírito Santo, amigos, quer modelar a minha e a sua vida também. Assim como Deus mandou essa mensagem ao povo de Judá, Deus está mandando uma mensagem a mim e a você também por meio desta reflexão. Como que está o seu coração? Duro como barro? Ou você quer que o Espírito Santo amoleça com água e modele conforme a sua vontade? É você que decide isso, amigos. Ninguém vai receber as bênçãos de Deus se continuar com o coração endurecido. Muitos têm pregado um evangelho fácil. Venha Jesus e a sua vida vai mudar. Jesus te ama do jeito que você é. Fique do jeito que você está. Você não precisa mudar. Não é bem assim, amigos. O evangelho verdadeiro é um evangelho transformador. Um evangelho que é de graça, mas também de juízo. O juízo serve para alinhar a nossa vida, para nos moldar conforme a vontade de Deus. Essa ideia de um evangelho barato, de um evangelho só do amor, isto não é bíblico. Deus não é só amor, Deus também é justiça e juízo. Já pensou se Deus não fosse justiça e juízo? Como que ele puniria o mal? Como que ele iria lançar o seu juízo sobre aqueles que praticam maldade constantemente? Então Deus não é só amor. Nós não podemos colocar apenas um atributo de Deus acima dos outros. Deus é perfeito porque todos os seus atributos estão no mesmo pé de igualdade. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua lei, o seu juízo, todos estão no mesmo pé de igualdade. Por isso que Deus é perfeito, está no controle de todas as coisas, inclusive de minha vida e da sua vida também. Então permita que a graça de Deus te alcance e modele o seu coração. Como que você tem vivido?
Será que você tem falado como o povo de Judá aqui falou, no verso 12? Que nós vamos seguir nossos projetos, nós vamos seguir a dureza do nosso coração maligno? Será que é assim que você vai viver? Será que você quer continuar servindo a Deus do seu jeito, ao seu bel prazer? Será que você vai ficar pedindo oração todo dia para o seu pastor, para o seu líder, e vai continuar vivendo a vida de pecado? Amigos, Deus não abençoa ninguém no pecado. Porque se Deus abençoasse as pessoas no pecado, elas continuariam no pecado. Por que que Deus teve de expulsar Adão e Eva do jardim, do paraíso? Porque eles caíram no pecado. Ali demonstra o juízo de Deus. Deus, ele é amor, mas o juízo de Deus vem para corrigir e nos levar ao verdadeiro arrependimento. Assim como este oleiro estava modelando o barro, modelando ali e o barro se quebrou, mas depois ele fez um novo vaso com o mesmo barro. Deus, ele tem poder para transformar a nossa vida, amigos. Se você crê, diga amém. Deus tem poder para isso. De repente você esteja lutando, orando a Deus, para Deus transformar a sua vida, e você cai no pecado de novo, você ora, se arrepende, depois cai no pecado de novo, mas você está lutando, Deus conhece a intenção do seu coração. Agora, você que está vivendo no pecado, na pornografia, no adultério, na bebida, na droga, em qualquer outra forma de pecado, e não se arrepende, e ainda quer pedir as bênçãos de Deus, Deus não vai te abençoar. É possível que com o seu talento, com seus dons, com aquilo que Deus te deu, você consiga ainda conseguir alguns benefícios. Mas você não consegue as bênçãos de uma forma abrangente que Deus quer derramar na sua vida, se você continuar nesta vida. Assim como o povo não rejeitou, tem muitos hoje, muitos cristãos que são desobedientes à palavra de Deus. Não querem se inclinar à sua vontade. Não querem ouvir os seus reclamos por meio da sua palavra. Não estudam a Bíblia. Não oram. Não buscam ao Senhor. Como que você quer receber as bênçãos de Deus em sua vida? Em sua família? Nos seus negócios? Deus quer transformar a sua vida. Por isso que Deus estava falando ao povo, para eles voltarem, largar a idolatria, largar o pecado e se voltar a Deus. Mas eles não quiseram. E do verso 18 até o verso 23, o profeta Jeremias é perseguido pelo povo. Perceba, amigos, que toda vez que Deus mandar alguém falar a você, mandar um pregador, um estudioso da Bíblia, falar ao seu coração por meio do estudo da Bíblia, e falar a você, e você ouvir, e continuar no pecado, Deus não pode te abençoar. Porque você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir os reclamos do Espírito Santo em sua vida. Você precisa parar e refletir no que Deus ainda quer fazer na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios e por aí vai. Mas para isso, nós precisamos deixar que o oleiro, o Deus soberano, modele a nossa vida, modele o nosso coração. Eu creio que você quer estar no céu com Jesus, quer estar nas mansões celestiais, quer estar com o seu Salvador e conversar com Ele face a face. Mas para isso, é necessário você ir aqui, nesta vida, nesta única vida que você tem, se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permitir que as mãos modeladoras dele transformem a sua vida. Você quer isso para a sua vida? Você quer que Deus transforme o seu caráter? Você quer que Deus transforme a sua vida de tal maneira que as pessoas possam perceber que você teve um verdadeiro encontro com Deus? Se esse é o seu desejo, que você possa agora fazer uma oração aí, uma oração de entrega a Deus. Falar, Senhor, eu quero ser modelado por Ti. Até aqui eu tenho vivido da minha maneira, mas agora eu quero viver da maneira do Senhor. Modele a minha vida, me quebre, me transforme e faça de mim um vaso novo. No capítulo 19, nós podemos observar
que o povo realmente rejeita a mensagem. Do verso 18 ao verso 23 nós vemos isso, mas no capítulo 19, Jeremias, ele pega o vaso, pega a botija de vaso e quebra, mostrando que o juízo de Deus estaria sobre o povo. No capítulo 21, Deus manda o corretivo. Mas ali no povo de Judá tinha um remanescente fiel. Tinha aqueles que obedeceram a palavra. Tudo bem, eles estavam também sob o juízo, mas Deus os protegeu. Eles saíram do cativeiro babilônico e voltaram para Jerusalém e reconstruíram a cidade. Não importa o que aconteça neste planeta, não importa se o juízo de Deus cair aqui, mas aqueles que realmente servem a Deus e são inclinados ao Espírito de Deus, Deus os protege, os modela e os prepara para o céu. Deus abençoe você e até nosso próximo estudo. Tchau, tchau.